Ana, eu acompanhei uma história de um casal, quer dizer, era um casal, um senhor casado há 65 anos, idoso, tal, com mais de 80, e ele segurava as mãos da companheira dele até um determinado momento e depois ele não conseguiu mais, ela não teve forças e nem ele. E a repórter narrando isso e com o idoso ao lado dela, a repórter desmontou. A repórter começou a chorar ao vivo porque ele também estava acabado como ser humano. E outros casos que famílias inteiras desapareceram. É muito triste tudo o que aconteceu, né, Ana? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Tony. A você que nos acompanha, de fato, muito triste, né? Uma situação lamentável que você de casa com certeza deve estar acompanhando também, que vive o Rio Grande do Sul. Na verdade, essa é a maior tragédia aí já registrada nos últimos anos no estado. A gente teve a passagem desse ciclone que deixou cerca de 88 cidades afetadas e com isso episódios como este que você narrou, né, Tony? Muitas pessoas desesperadas, mas que tentar salvar alguma coisa da sua casa, tentar salvar a própria vida, né? Diversas pessoas que morreram por conta disso, por conta dessas inundações, reflexo desse ciclone e muitas que ainda estão desaparecidas. E o que acontece? Diversos estados de todo o Brasil estão enviando equipes para auxílio nessas buscas, né? No processo de salvamento. Inclusive o Paraná é um deles, como a gente acompanhou na reportagem, que já tinha enviado, então, insumos, também o Corpo de bombeiros e os cães para ajudarem, né, ali a identificar essas possíveis vítimas, possíveis pessoas que ainda estão vivas e por vezes aí soterradas ou por meio aí do que resta ainda ali na cidade. O que acontece? No último domingo nós tivemos mais um reforço, então mais bombeiros foram enviados aí para o estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 52 bombeiros que devem atuar justamente então na busca por esses sobreviventes. Essas equipes, elas estão sendo comandadas pelo Comando Regional e também em auxílio com o Grupo de Operações de Socorro Tático, o GHOST. Eles saíram em 15 viaturas em direção ao Rio Grande do Sul e agora devem contribuir ainda mais com esse serviço que está sendo prestado. De acordo com as informações da Defesa Civil, Tony, o número de desaparecidos, reforçando, é de 46 pessoas, sendo que mortes já passam de 40 o número. E a gente tem aí pelo menos cerca de 25 mil pessoas que estão fora de suas casas. Então, uma situação realmente muito lamentável que acontece lá no Rio Grande do Sul e que todo esforço é necessário nesse momento. Dos estados, como o Paraná, que está fazendo com o Corpo de Bombeiros, assim como o governo federal, que está enviando recursos também para a situação. A gente teve a visita, né, do vice-presidente, que estava lá na região no último final de semana para acompanhar isso. E a gente também segue acompanhando essa situação, porque é daqui da nossa região sul e também tem pessoas, né, bombeiros aqui do Paraná que estão envolvidos nessa situação e a gente torce para que o cenário seja o mais positivo aí para os próximos dias. Tony, volto com você aí do estúdio. É verdade. Os números ainda são meio desencontrados, Ana, porque eu fico acompanhando jornalismo à tarde e tal. Alguns falam que pelo menos 40 outras pessoas continuam desaparecidas. Então, esse trabalho que o governo do Paraná está participando, ele é muito importante para esclarecer logo de uma vez, para entender exatamente onde vai parar tudo isso. A tragédia, a tristeza já é enorme, já é imensa e ela pode piorar, né? A gente, claro, sempre torce que não, mas infelizmente existem muitas pessoas desaparecidas, segundo parentes e amigos que moravam próximo onde tudo aconteceu, Ana. Isso mesmo, né, Tony? Esse número aí de 46 pessoas que possivelmente estão desaparecidas é a partir dessas outras que entram em contato com a Força de Segurança, Corpo de Bombeiros, avisando, né, alguns registros que acontecem naquele próprio momento, mas a gente tem ainda muitas pessoas que podem estar desaparecidas e que ainda esse número não foi reportado. Então, de fato, pode ter uma subnotificação, a gente pode ter um número ainda maior. Eu também estava acompanhando essa situação hoje de manhã, sabe, Tony? A gente fica
fica se perguntando o porquê disso acontecer, né? Como que se chega a todo aquele volume de água. E hoje na CNN, inclusive, teve uma entrevista com um dos prefeitos de uma das cidades que mais foi atingida, e aí ele explicou o seguinte: tem um rio próximo ali à região. E aí esse rio, normalmente, ele fica na altura de 13 metros. O que acontece? Com a passagem desse ciclone, aumentou tanto o volume que aumentou em 16 metros. Então, imagina só, quando tem ali um aumento, ele explicou, eles já fazem essa retirada das pessoas, só que nessa ocasião aumentou cerca de 16 metros. Então, olha o volume de água que está passando ali pela região. Ele falou que é algo que, de fato, eles nunca tinham visto. E aí a gente tem aquelas imagens, né, que estão passando aí por todas as emissoras de pessoas, né, ali no telhado das casas, tentando se abrigar, tentando de alguma forma se salvar dessa situação. Uma situação de fato muito lamentável que acontece no Rio Grande do Sul, que a gente torce para que tenha um desfecho aí um pouco positivo, que não aumente esse número de desaparecidos, de óbito, e que todo o esforço é necessário nesse momento. Tony. Exatamente. Muito obrigado, querida. Bom trabalho para você, para o Luiz, e nós estamos aqui a qualquer momento com outras informações. E o interessante de tudo isso, para concluir esse assunto nesse momento, é que esse ciclone último que causou todo esse estrago estava sendo monitorado. Por isso que eu digo, o tempo ele é louco inteiro. A gente fala aqui da previsão do tempo, ele pode mudar a qualquer momento. E esse ciclone, ele não era tido como um ciclone grave, tão grave. O que passou antes era considerado um ciclone mais violento. E um outro antes que matou 4 pessoas lá mesmo no Rio Grande do Sul. Mas não tinha a real informação da potência desse ciclone que se formou e que causou tudo isso que a gente está noticiando. Porque trata-se do tempo, da natureza. É uma loucura o que tem acontecido com a formação desses ciclones aí no Rio Grande do Sul e que por vezes atinge outros estados, como aqui também, mas graças a Deus não com tanta gravidade assim, com tanta violência. Muito bem!